Fala, meu povo! Seguinte, meu filho, falando mais um pouquinho sobre remédios constitucionais. E aí, quando eu venho falar pra vocês sobre a nossa querida ação popular. No bloco passado eu terminei falando sobre ela. Só que tem um negócio que cai bastante em concurso público. Por exemplo, professor, quais são os remédios constitucionais que pagam, quais que não pagam? Porque eu falei sobre habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, falei sobre a ação popular. Eu quero falar agora pra você quais remédios constitucionais pagam, quais que não pagam. Quais são gratuitos, quais que não são gratuitos. Por isso, comigo, meu filho. Quando vier na sua prova perguntando sobre remédios constitucionais, gratuitos ou não gratuitos, você lembra assim, ó, H, M, A. MMA. Lembre que o habeas corpus e habeas data são remédios constitucionais gratuitos. Habeas corpus e habeas data, remédios constitucionais gratuitos. Mandado de segurança e mandado de injunção, paga. Ação popular é grátis, salvo má-fé. Salvo má-fé. Remédios constitucionais que pagam, quais que não pagam? Você lembra assim? Habeas corpus e habeas data, grátis. Mandado de segurança e mandado de injunção, pagam. Ação popular é grátis, salvo má-fé. Por isso, não confunda essa desgraça. Belezinha? Finalizamos remédios constitucionais. Vamos entrar agora no parágrafo 3º do nosso querido artigo 5º. Artigo 5º, parágrafo 3º. E esse parágrafo 3º fala sobre eles, ó, os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos. É outra pegadinha bonita de prova. Tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, que falem sobre direitos humanos. E aí, eles são equivalentes às emendas constitucionais? Todos os tratados internacionais de direitos humanos? Ou só alguns tratados internacionais de direitos humanos? Então, no artigo 5º, parágrafo 3º, fala os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Até aí tá bonito, mas como é que funciona essa desgraça na prática? Por isso eu falo comigo, meu filho, ó. Pensa assim. Nossa querida, bonita pirâmide. Eu não sou muito bom no desenho, mas eu quero que você entenda essa desgraça. Pensa aqui, no topo, eu tenho a nossa querida Constituição Federal. No topo eu tenho a nossa querida Constituição Federal. Tenho Constituição Federal mais emendas constitucionais. Aí vem o artigo 5º, parágrafo 3º, e fala que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, nas 2 casas, em 2 turnos, e com 3/5 dos votos dos respectivos membros, esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, esses tratados aqui estarão no topo. Mas, Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovados nas 2 casas, em 2 turnos, com 3/5. Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado nas 2 casas, em 2 turnos, com 3/5. Quero lembrar a você que se o Tratado Internacional de Direitos Humanos for aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos com 3/5 dos votos dos respectivos membros, esse tratado será equivalente às emendas constitucionais. Imaginem que aqui é o nosso ordenamento jurídico, aqui embaixo eu tenho as leis, por exemplo. Os tratados que foram aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos com 3/5, equivalente às emendas, eles vão estar aqui em cima, aqui no topo, junto com a Constituição, com as emendas, mais os tratados. Mas no pau da goiaba, a maioria dos tratados dos direitos humanos que estão no nosso ordenamento jurídico não foram aprovados desse jeito. A maioria não foram aprovados desse jeito. No pau da goiaba, se o Tratado Internacional de Direitos Humanos não foi aprovado desse jeito, mas foi aprovado, está no nosso ordenamento jurídico, onde é que ele vai estar aqui? Ele vai estar no meio. Aqui no meio eu vou ter os tratados internacionais de direitos humanos. Não aprovados com quórum de emenda constitucional, mas aprovados no nosso ordenamento jurídico. Esses tratados internacionais de direitos humanos, eles terão status de norma supralegal. Supralegal.
eles estarão acima das leis e abaixo da Constituição. Acima das leis e abaixo da Constituição. Então, para você nunca mais errar essa desgraça, Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado em cada casa do Congresso em 2 turnos com 3/5, equivalentes às emendas constitucionais. Tratado Internacional de Direitos Humanos, norma supralegal. Se não for aprovado, desse jeito, norma supralegal. Belezinha, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. O último ponto que eu falo do artigo 5º com vocês. E agora vamos ver como é que cai essa desgraça na prática. Na prática, como é que cai essa desgraça? Vamos lá. Primeira questão. Questão 2018 fala assim: os direitos e garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não a pessoas jurídicas por falta de previsão expressa. Olha que questão bonita de 2018. E vai ter que ser assim. A cada assunto tem que ter questão. Até para você ver que eu falo, mas essa desgraça cai. Eu falo, e essa desgraça cai. E na hora da prova, quando você pegar a questão, pegar aquela desgraça, vai lembrar assim, ó, pô, o André Lucas falou, eu vou acertar isso aqui porque eu sei, e é isso que eu quero que você faça, que você acerte a desgraça da questão. Então, na primeira questão, questão 2018, ele fala que os direitos e garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas por falta de previsão expressa. Olha que questão falsa. Questão falsa. Porque eu quero lembrar você sobre titularidade dos direitos fundamentais. E eu lembro a você assim: quem possui direitos fundamentais? Bote na sua cabeça que pessoa jurídica, ela possui direitos fundamentais. Ela não tem todos os direitos fundamentais, não tem todos, mas ela tem alguns. Pessoa jurídica, ela possui direitos fundamentais. Eu lembro a você que todas as pessoas que estão no Brasil, brasileiros e estrangeiros, estrangeiros residentes, não residentes, todas as pessoas que estão no Brasil, elas possuem direitos fundamentais. Eu lembro a você que os animais, apesar da proteção constitucional, os animais, eles não possuem direitos fundamentais. O defunto, o morto, o defunto, ele possui direitos fundamentais, segundo o STJ. Não todos, mas alguns. Então, cuidado para não errar essa desgraça. Mais uma, segunda questão. Segundo o STF, é inconstitucional a definição de critérios além da autodeclaração como forma de identificação dos beneficiários de cotas nos concursos públicos. Essa questão você pega assim, professor, e agora? Não entendi nada, não sei nem de que assunto ele está falando. Olha o que ele colocou. É inconstitucional a definição de critérios além da autodeclaração como forma de identificação dos beneficiários da política de cotas. Imagine só um concurso público. E quando eu falo para você sobre política de cotas, eu lembro a você da igualdade. Lá do artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, onde fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Você lembra da igualdade formal, mas você também tem que lembrar da igualdade material. E você lembra que a lei de cotas é um grande exemplo de igualdade material. A lei de cotas é um grande exemplo de igualdade material. Lembra das ações afirmativas. Você lembra da Lei Maria da Penha, que também é um grande exemplo de igualdade material. E ele colocou na questão assim que é inconstitucional a definição de critérios da autodeclaração, além da autodeclaração, como forma de identificação dos beneficiários da política de cotas. Como assim, professor? Você vai se inscrever no concurso público, vou melhorar, eu vou me inscrever no concurso público. E meu caso é engraçado porque eu já participei de algumas entrevistas agora com a lei de cotas, com a nova lei de cotas. Acabei passando em alguns concursos públicos. E aí no edital trazia que eu me autodeclarava, né? Se eu quisesse entrar nas cotas, eu tinha que me autodeclarar negro. E no edital também trazia outros critérios além da autodeclaração. No edital trazia, por exemplo, a entrevista. E aí na entrevista eu chegava, tinha uma banca me avaliando. A banca me olhava e perguntava pra mim assim: aí, você é negro, preto ou negro pardo? Eu fazia assim, tia caralho. Eu nem sabia negro preto, negro pardo. Né? Tia caralho. Mas acabei sendo beneficiário das cotas, acabei passando naquele concurso público. A banca me avaliou, trouxe outros critérios além da autodeclaração, tirou foto de mim, enfim. Me olhou, né? Fenotipicamente. Enfim. É inconstitucional isso? Não é inconstitucional e o STF já falou sobre isso.
O STF falou que pode trazer outros critérios além da autodeclaração para os beneficiários da política de cotas. Para que, professor, isso aí? Para que outros critérios além da autodeclaração? Para evitar fraudes. Para evitar fraudes. Pode-se estabelecer outros critérios além da autodeclaração. Na questão colocou que é inconstitucional a definição de critérios além da autodeclaração. Não é inconstitucional. Pode estabelecer, sim, até para evitar fraudes. Então a questão está errada. É importante você lembrar que quando falar sobre cotas na sua prova, você tem que botar na cabeça da igualdade material. Você tem que botar na cabeça que as cotas é um grande exemplo de igualdade material, é um grande exemplo da isonomia material. Lembre do artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, onde fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Belezinha? Vamos embora. Terceiro. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional para conferir proteção especial às mulheres, seja qual for o tratamento diferenciado entre os gêneros, contrariará a Constituição Federal, que prevê a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações. Mais uma questão falando sobre a igualdade. Uma lei do Congresso Nacional, não é isso que fala sobre? Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional para conferir uma proteção especial às mulheres. Vai contrariar o artigo 5º, inciso 1º? Não. Eu tenho que tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Não é só a igualdade formal no nosso ordenamento jurídico. Eu também tenho uma igualdade material no nosso ordenamento jurídico. Por isso, tem que tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Tem que lembrar que as mulheres são diferentes dos homens, materialmente falando. São. Por exemplo, eu já vi questão de concurso público falando assim. Ao ingressar dentro do militarismo, concurso da PM, melhor, lembrei da questão. Concurso da PM. No concurso da PM, o TAF das mulheres tem que ser igual ao TAF dos homens? Não, meu filho. Não. A mulher é diferente do homem. A mulher é diferente do homem. O concurso da PM, ele pode trazer o TAF da mulher igual ao TAF do homem? Não, meu filho. Pelo amor de Deus. Tem que tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional para conferir proteção especial às mulheres, seja qual for o tratamento diferenciado entre os gêneros, contrariará a Constituição Federal. Vai contrariar a Constituição Federal? Negativo. Não vai não. Você tem que lembrar da igualdade material, da isonomia material. Por isso que a questão está errada. Mais uma. Quarta. No Brasil, as proibições constitucionais de tortura e tratamento desumano decorrem do fundamento da dignidade da pessoa humana. As proibições constitucionais de tortura e tratamento desumano decorrem do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. Olha que questão bonita. No artigo 5º, inciso 3º agora, ele fala que é vedada a tortura e o tratamento desumano e degradante. Na questão do IFAM, se eu não me engano, é IFAM, fala que no Brasil as proibições constitucionais de tortura e tratamento desumano decorrem no fundamento da dignidade da pessoa humana. A tortura, ela vai ferir a dignidade da pessoa humana? Vai. Então, a vedação constitucional à tortura decorre do fundamento da dignidade da pessoa humana? Decorre. A dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil? Está lá no artigo 1º da nossa querida Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, está lá no artigo 1º da nossa querida Constituição. Beleza? Então, lembre que as proibições constitucionais da tortura e o tratamento desumano decorrem do fundamento da dignidade da pessoa humana. A questão está correta. Por isso, quando eu falo para você sobre a vedação à tortura, eu lembro a você a súmula vinculante 11. Súmula vinculante 11. Na súmula vinculante 11 fala que só é lícito, só é permitido o uso de algemas nos casos de perigo, resistência e fuga. E mesmo assim tem que ser justificado por escrito. Só é lícito, só é permitido o uso de algemas no caso de perigo, resistência e fuga. E mesmo assim tem que justificar por escrito. Lembre também que a vedação à tortura não é um direito absoluto. Belezinha? Continua. Quinta questão. Quinta questão, prova da PC Goiás, Banca CESP, fala assim, ó. Observadas as ressalvas constitucionais e jurisprudenciais, os espaços que poderão ser protegidos pela inviolabilidade do domicílio incluem
Nessa quinta questão, ele está falando aqui sobre a casa. Está falando aqui sobre a violabilidade de domicílio, sobre a inviolabilidade domiciliar. Artigo 5º agora, inciso 11 da Constituição Federal. Inviolabilidade domiciliar. Lá no artigo 5º, inciso 11, fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, exceto o flagrante delito, desastre, prestar socorro ou ordem judicial durante o dia. Você para e pensa assim, o que desgraça é casa. O que desgraça é casa. A gente já falou sobre isso. Já falou que quarto de hotel, motel, pousada, barraca de camping pode ser casa. Já falou que barco pode ser casa. Já falei pra você que carro parado com vidro embaçado não é casa. Não é casa. De jeito nenhum. Mas eu lembro a você o seguinte. Eu lembro a você que quando eu falo sobre casa, eu posso ingressar na casa durante o dia com ordem judicial. E eu lembro a você, durante o dia, você lembra das 6 às 18 durante o dia. Belezinha? Comigo, o que é que pode ser casa? Local de trabalho do indivíduo pode ser casa? Pode. Local de trabalho do indivíduo pode ser casa? Pode. Embarcação em que o indivíduo resida ou exerça atividade laboral pode ser casa? Pode. O recinto ocupado provisoriamente pelo indivíduo, é só provisório ali, aquele quarto de motel, 15 minutinhos ali o indivíduo naquele quarto de motel, pode ser casa? Pode. O imóvel que o indivíduo ocupe por empréstimo é emprestado, mas ele mora lá naquela desgraça, é casa? É. Artigo 5º, inciso 11. O quarto de hotel em que seja ocupado por indivíduo é casa? É. Todos os itens estão certos, todos. Letra C de casa. Belezinha? Sexta questão. Sexta questão, 2017, prova TRF, fala assim, ó. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, todos podem reunir-se em locais abertos ao público, independentemente de autorização, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Independente de autorização, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Nessa sexta questão, ele está falando aqui sobre o nosso querido, maravilhoso direito de reunião. E o direito de reunião é importante para a sua prova, muito importante para a sua prova, o direito de reunião, artigo 5º, inciso 16, onde fala que todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem uma outra reunião convocada para o mesmo local, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente. Não é autorização, é prévio aviso à autoridade competente. E quando eu falo para você sobre direito de reunião, você lembra da marcha da maconha. É importante você lembrar dela. É importante você lembrar da marcha da maconha. É importante você lembrar da marcha pedindo a legalização do aborto, que podem se enquadrar sim no direito de reunião, na liberdade de expressão. E quando eu falar para você sobre a marcha da maconha, você tem que lembrar que eu não posso incentivar o consumo de maconha na marcha da maconha. Você tem que lembrar que eu não posso fumar maconha na marcha da maconha. Não posso. Mas você tem que lembrar do direito de reunião, que ela tem que ser pacífica, sem armas, locais abertos. Não precisa de autorização, mas tem que ter o prévio aviso à autoridade competente. Na questão, desde que não frustrem uma outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, independente da autorização, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Sexta questão, correta. Belezinha? Meu povo, vamos tomar um café. Daqui a pouco a gente volta com mais questões. Abraço.